Bom, pessoal, agora a gente chegou no último fundamento e é a parte da performance. E por que que isso é crucial para o marketing? Porque se você não consegue medir, mensurar, como que você vai melhorar? Então vamos lá. Eu vou fazer uma visão geral aqui do funil. De novo, eu acho que eu já mostrei algumas vezes aqui no curso sobre o funil, mas antes de explicar como você mede, você tem que entender o porquê que o funil, e eu falo tanto do funil, por que que isso é tão importante? O funil, no final das contas, ele é o termômetro de todos os resultados, de todos os esforços que vocês estão fazendo no marketing. E ele não é só sobre lead, ele também tem a ver com oportunidades e vendas. Então, quando você consegue entender como todo o fluxo funciona, desde o awareness, se você quiser adicionar realmente mais um estágio aqui, que é do reconhecimento, de quando a pessoa vê a sua marca pela primeira vez, até ela converter e virar um lead, para depois sim oportunidade e vendas, você entendendo toda essa jornada, é aqui que a gente identifica onde consegue melhorar. Vou fazer uma conta aqui muito simples, só realmente números bem abertos. Então, vamos dizer que todos os seus esforços estão trazendo 10.000 visitas no seu site. Dessas 10.000 visitas, 1.000 convertem em leads. Desses 1.000, vamos dizer, 100 convertem em oportunidades e desses 100, 10 em vendas. Então, aqui é óbvio que a conversão está de 10% em todos, tá? Que eu coloquei aqui bem simples. O benchmark geral, assim, é óbvio que cada empresa, cada nicho tem um específico, mas normalmente de lead para oportunidade, a gente tem uma média de 20%, 15%, depende muito da qualidade do lead que você está convertendo. Então, só para explicar também a qualidade do lead, que eu quero dizer, o quão pronto esse lead está para ter o próximo passo. Na jornada do cliente, ele já está aberto a entender sobre essa nova solução? Ele está no momento de compra? Ou ele realmente ele já tem a solução que ele queria, ele não quer saber das suas soluções, ele só converteu por causa de um conteúdo, então ele não está quente o suficiente. Ou ele é um lead frio, que realmente só foi abordado, conversou, mas deixa para o futuro. Então ele não é um lead quente, ele não é um lead qualificado. Então, se você tem uma quantidade de lead qualificado maior do que o lead frio, é óbvio que a conversão vai ser maior. Se você tem mais lead frio, a conversão vai ser 5%, ou até menos. Você só tem um monte de contatos, mas nenhum deles estão prontos ou nutridos suficiente para ter o próximo passo. Por isso que a parte da nutrição do marketing, ela é muito importante, porque você continua educando o seu cliente com a sua solução. Às vezes, nesse processo, às vezes até em meses, com conteúdo, com abordagens, lançamentos, posicionando a sua marca, você cria esse desejo com o tempo até ele estar preparado para tomar o próximo passo. Então, é esse mix que você tem que fazer, junto com aquela outra parte que eu já mostrei, que é de orgânico, mensurar todos os orgânicos, a conversão, que normalmente a conversão é muito maior, de novo, porque ele está procurando, ele foi atrás de graça, não foi nem anúncio que atingiu ele, provavelmente ele já conhece a marca e converteu. Esse é um lead mais qualificado. De anúncio é em torno de 10% de conversão e o frio vai de 2% a 5%, depende também da sua estratégia de engajamento que você criou nesse call ou nesse e-mail que você enviou para eles. Então, isso é muito importante você entender desde o lead e depois do lead, o quanto ele converteu para a oportunidade. Então, se ele está convertendo 10%,
Vamos dizer que 10% não é uma conversão aceitável para sua empresa, porque no passado, antes, você já tinha leads mais qualificados e por uma estratégia de quantidade de leads, porque às vezes eles colocam isso como uma meta para o marketing, você conseguiu aumentar a quantidade de leads, mas diminuiu a oportunidade. Então, você entende que se for só 10%, você tem que melhorar essa qualidade de leads. Então, você está achando o problema, que aqui nesse caso é a qualidade dos leads. Se você for analisar depois de oportunidades para vendas, isso não é só responsabilidade de vendas, tá? Por mais que a gente entenda que o marketing é essa parte de atração, ser interessante e tal, só que até você fechar o negócio, você tem que se manter interessante. Então, como que você melhora a conversão de oportunidades para vendas? É endossando aquela decisão. Ele já foi nutrido, ele já sabe sobre a empresa e ele já sabe sobre o seu produto, porque já virou uma oportunidade, já teve até uma apresentação, conversou com o responsável, o representante, que pode ser o vendedor, o consultor, enfim, o nome que vocês usam. Ele já está dentro da sua estrutura, do mundo da sua marca ali, ele já te conhece, tá? Então aqui para você converter, como que você endossa? Mandando mais estudo de caso, para ele ter certeza que ele está tomando a decisão correta, continua nutrindo com outros conteúdos, eventos, workshop, qualquer coisa que vai fazer ele continuar engajado e tendo certeza absoluta que ele está tomando a decisão correta, esse é o objetivo do marketing aqui nesse ponto. Então, não deixe somente a parte de leads controlar e ter isso como objetivo. Então, essa parte de funil que você tem que ver é de como você vai melhorar a performance. E vendo essa leitura de porcentagem na conversão, é aqui que você entende onde você tem que melhorar. Então, se a quantidade de leads tá boa, baseado na sua meta, perfeito, já está fazendo um bom trabalho. Se ela converte menos para oportunidades, então tem que melhorar a qualidade do lead. Se a conversão de oportunidades para vendas está pequena, você tem que ajudar o time de vendas a conseguir melhorar com mais materiais, com mais suporte, para conseguir concretizar todo esse processo. Porque imagina, você fez todo um trabalho gigantesco de marketing para gerar todos esses leads, criar valor para sua marca e depois o time de vendas não converte. Não valeu de nada no final das contas. Então, para valer a pena, e se você, a gente vai chegar nisso no próximo passo, que é o retorno sobre investimento. Se no final das contas, todos os investimentos, até de recurso interno, que você está fazendo todo esse esforço para chegar no topo do funil, converter para oportunidades e depois não converter em vendas, você está trabalhando de graça. Você não está tendo nenhum retorno e mostrando esse retorno para a empresa. Porque o que é legal também nessa parte de análise é você falar, ó, eu fiz isso e trouxe isso de faturamento para a empresa. É isso que o CEO, dono da empresa, diretor de vendas, ele quer ver. Por mais que foi o time de vendas que vendeu, você é responsável pelo funil. Tudo bem até aqui? Agora a parte de awareness, a parte de visualização. Vou colocar aqui como visitas no site. Se ele estiver convertendo muito pouco, de, por exemplo, 10% é uma taxa de conversão aceitável. Mas se, por exemplo, ele estiver convertendo só 2%, 3%, 1%, você definitivamente tem que revisitar a estratégia do seu site, de como eles chegam, se ele é mobile friendly. Sempre acabo falando algumas palavras em inglês, mas é o smartphone. Muita gente, se você for ver até inclusive todo o tráfego que você tem, é capaz de 50% ser de smartphone. Então, você tem que ter uma estrutura do seu site para poder ver na versão mobile, na versão de celular, call to action, os botões nos lugares certos, formulário, qual que é a chamada que você está fazendo, qual que é o engajamento naquela página, no Google Analytics você consegue analisar tudo isso também, e a taxa de conversão dos orgânicos, dos anúncios e do frio.
também, porque obviamente no cold e-mail você já manda o link também para eles entenderem mais sobre a solução. Então essa é um tipo de análise que, se você entender que está convertendo muito baixo no site, você tem um problema no topo do funil, não é lá embaixo. Então você tem que melhorar a conversão e a jornada e a experiência que ele está tendo dentro do seu site. Ou se você estiver convertendo só no anúncio, com aqueles formulários que fazem parte até da própria plataforma e depois você baixa os leads, você tem que entender a mensagem que está por trás daquele anúncio. Outra coisa muito importante aqui, para você ter certeza que você está fazendo a coisa certa. Todo esse fluxo que você está trazendo aqui para cima, de visita no seu site, que é com toda aquela sua estratégia, aquele seu funil, aquele seu plano tático, eu vou até copiar. Pronto, eu até copiei aqui. Imagina toda essa estrutura que você montou para, depois que ele chegou no seu site, todo esse esforço que você fez para chegar ele no seu site e ele não converter. É óbvio que o problema ele está no site. Só que tem um nível acima desse, que é, se você está fazendo já tudo isso aqui e não está tendo clique nem para chegar no seu site, o problema é o anúncio ou a mensagem que você está usando, se é clara ou não é, se está fácil pro o usuário que está vendo aquilo digerir aquela informação e tomar o próximo passo. Então, é nesse tipo de análise que você consegue entender aonde está o problema. Se tudo que você está fazendo aqui nesse topo está convertendo bastante visita no seu site, perfeito, está funcionando bem. Mas depois que converteu no site, ele não converteu como lead, com as informações dele para ter o próximo passo, aí está o problema na sua página. Se está convertendo bastante na página, a página está ótima, depois não converte em oportunidade. Então é a qualidade do lead que você ainda tem que melhorar. Se converteu para oportunidade e não converteu em vendas, aí é um processo de endossar a marca, endossar a decisão, mostrando que ele está tomando a melhor decisão possível. Então, continuar com a experiência, com conteúdo, com estudos de caso, que é o social proof, prova social, que é para mostrar que ele está realmente fazendo a melhor escolha possível para o negócio dele. Então tá, essa é a introdução da parte de performance, que é para você identificar aonde você consegue melhorar em cada estágio do funil, tá bom? Então até o próximo vídeo.